da palavra está no Evangelho segundo João, capítulo 1, e versículo 29. Está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que entender, né, porque está escrito no dia seguinte. Dia seguinte a o quê? João Batista, ele estava batizando no Rio Jordão, e muitas pessoas estavam à sua volta no dia anterior a esse acontecimento, e ele estava dizendo quem ele era. Então perguntaram se ele era Elias, se ele era o Messias, e ele falou que não. Ele falou: não, eu sou a voz que clama no deserto. Então João estava se posicionando de acordo com as Escrituras, pois em Isaías 40, versículo 3, está escrito: voz que clama no deserto. João estava dizendo que ele veio para endireitar os caminhos para Jesus, ele veio para anunciar Jesus. João Batista era o primo de Jesus Cristo, 6 meses mais velho que Jesus Cristo, mas acima disso, antes de ser primo de Jesus, ele foi um profeta enviado por Deus para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Então é isso que ele estava fazendo, e ele já anunciava através do batismo. Era um batismo de arrependimento, ele estava batizando pessoas e dizendo: ele já está no meio de vocês, ele já estava anunciando Cristo. E no dia seguinte a esses acontecimentos, o batismo ali de várias pessoas, agora João estava com muitas pessoas também para batizar, e de repente ele avista quem? Avista Jesus Cristo. E aí sim que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aconteceu isso? Imagine você, João, uma cena ali no Rio Jordão, batizando pessoas, falando a respeito do Messias, falando a respeito de Cristo, e de repente, olha que cena maravilhosa, ele olha ao longo assim e vê Jesus Cristo se aproximando. Ele vê o Messias se aproximando, ele vê o Salvador chegando próximo a ele. É bem verdade que provavelmente já tinha conversado com Jesus, já tinha visto Jesus, mas agora era o momento dele anunciar o Messias. Então, que palavra ele usa quando vê Jesus caminhando? Veja Jesus caminhando em sua direção. Jesus estava caminhando. O verbo que se fez carne, Jesus encarnado, Deus encarnado, ele estava caminhando na direção de João Batista. Então, primeira coisa, nós temos que entender: quem foi João Batista? Primo de Jesus, voz que clama no deserto. João Batista, ele se diminuiu. Ele falou: agora convém que eu diminua e ele cresça. Quem cresça? Jesus Cristo. João Batista já havia cumprido o papel dele de anunciar Jesus, mas ainda continuou pregando e denunciando o pecado a ponto de morrer decapitado por causa disso. João Batista anunciou a verdade. Ele foi contra o pecado, ele denunciou o pecado, e justamente por isso ele foi assassinado, foi decapitado. Então é um preço sim de se pregar a verdade, é um preço sim de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. Nós não vamos ser queridos por causa disso. Você que anuncia o Evangelho de Cristo pode ter certeza que você vai arrumar algumas inimizades por causa disso. Jesus Cristo caminhando, então ali a pessoa de Jesus agora. Jesus, aquele que vive eternamente, ele que é Deus, agora ele se faz carne. João 1,14 está escrito que ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus verdadeiramente habitou entre nós. Que maravilha isso, A gente saber que a promessa de Deus se cumpriu. Isto é uma promessa antiga do Senhor. Nós vemos anunciado desde Gênesis ali, depois pelos profetas, nós vemos Jesus sendo anunciado por Moisés, na lei. Então todos estavam esperando o Messias, o Salvador. O que Jesus estava fazendo? Ele estava chegando até João Batista para ser batizado. Por incrível que pareça, Jesus estava se aproximando de João Batista para ser batizado, mas em outra oportunidade nós falamos a respeito de batismo. Ele foi revelado, Jesus está sendo revelado. Então, 1 Pedro 1,20 está escrito assim: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Pedro está falando para nós, para a igreja, que Jesus Cristo foi conhecido antes de todos os tempos, ou seja, Jesus é eterno, ele precisava ser eterno, ele é Deus. Jesus é Deus, então ele é
eterno, ele já era conhecido antes da fundação dos tempos, mas agora ele foi revelado entre nós. E João Batista está falando isso, revelando a presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, entre o povo. É o Cordeiro de Deus. Nesse ponto eu queria chegar e explicar bem o que significa isso. Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque Jesus Cristo é conhecido como Cordeiro. Primeiro, nós sabemos que Cordeiro é um animal manso, então, assim, a própria personalidade, né, a maneira com que se comporta um cordeiro, né, então, Jesus é comparado a um cordeiro manso, um cordeiro humilde, né? Isaías 53 está escrito que Jesus ele foi morto como um cordeiro, como uma ovelha, né? Sem abrir a sua boca. Ele realmente se entregou à morte, ele não reagiu, pelo contrário, ele se entregou sabendo que deveria se entregar. Mas eu acredito que aqui o verdadeiro sentido de João Batista ter falado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é justamente a morte de Cristo. Talvez se nós não conhecêssemos a história dos judeus, o Antigo Testamento, ficaria um pouco difícil para nós compreendermos o que João Batista estava dizendo com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você for lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver a Páscoa. Os judeus comemoram a Páscoa. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa era justamente a saída do povo de Israel do Egito. Eles estavam sendo escravizados pelos egípcios e o que aconteceu? Deus fala para Moisés anunciar para todas as famílias que eles iriam sair do Egito. Deus iria livrá-los do Egito. E antes desse acontecimento, o que iria marcar esse acontecimento era que cada família pegaria um cordeiro sem defeito, o mataria e comeria, né, entre família, ali, um cordeiro para cada família. Tá? E esse sangue, o sangue do cordeiro, era para ser passado nos umbrais das portas, nas vistas das portas, para que quando à noite o anjo da morte passasse, matasse somente os egípcios, que não faziam parte da aliança de Deus, que estavam longe de Deus. Então o sangue daquele cordeiro era a marca do povo de Deus, era a marca do povo de Israel. Veja o que João Batista está fazendo. Ele está dizendo agora que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo com que aquelas pessoas que estavam à sua volta se lembrassem desse cordeiro. Há outro tipo de cordeiro, né, que era usado para o sacrifício. Então, nós sabemos que pela lei mosaica, a lei antiga do povo de Deus, quando uma pessoa cometia pecado, e sempre cometia, a palavra de Deus fala que todos nós cometemos pecados, essa pessoa levava um cordeiro para ser sacrificado. E a descrição desse cordeiro era sem defeito, sem mancha. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Então, a lei apontava para o sacrifício de Cristo, pois quando uma pessoa pecava, ela deveria levar um cordeiro sem defeito para morrer. Aquele sangramento daquele cordeiro apontava para a morte de Jesus na cruz, pois a própria Bíblia nos ensina que o sangue é vida. Então, quando se fala de derramamento de sangue, nós falamos da morte. Então, o pecado traz a morte, o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus, no Antigo Testamento, de uma forma didática, e para o povo aprender a obedecer, para o povo aprender a olhar para Deus, ele permitia que fosse morto um cordeiro no lugar daquela pessoa que cometeu o pecado. Quem fazia isso era o sacerdote. Então, é muito importante frisar que esse cordeiro deveria ser sem defeito, apontando para o nosso Cristo sem defeito. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo teve um caráter perfeito. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que você tente ser perfeito, você não vai conseguir. É por isso que as tuas obras não vão encantar a Deus, é por isso que tuas obras não vão satisfazer a Deus, somente a tua fé em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo satisfez o que Deus queria dos homens. Ele foi perfeito, obediente e obediente até a sua morte. Então veja bem, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele era sem defeito,
no Antigo Testamento, e agora João Batista anuncia Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para tirar o pecado do mundo, no próprio Antigo Testamento, como eu já expliquei, era necessário que houvesse morte. Então, Jesus Cristo, como Cordeiro, ele veio para morrer. Jesus Cristo veio para morrer. Por isso que se Jesus Cristo viesse simplesmente para pregar o bem, fazer um discurso bonito, inclusão social, qualquer coisa parecida, ele não precisava se fazer homem. Ele podia vir como Deus mesmo e pregar, ensinar, e estava resolvido. Mas não, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que ele deveria assumir a nossa culpa. Como no Antigo Testamento, a pessoa pecava e transferia a sua culpa para um animal, de uma forma simbólica, de uma forma didática, que Deus permitiu isso para que o povo aprendesse, mas eles criam em Jesus, eles sabiam que um dia Jesus ia mandar aquele que é perfeito, e Jesus veio como aquele que é perfeito, Deus manda aquele que é perfeito. Então Jesus Cristo estava ali, se aproximando de João e é anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo realmente, ele vai morrer em nosso lugar. Realmente Jesus vai ser sacrificado em nosso lugar. Veja que o salário do pecado é a morte, então quem merece a morte somos nós. A Bíblia fala que todo homem pecou, não há exceção. Você pode conhecer muita gente boa, pode conhecer muitas pessoas que você admira, tanto no passado, ou que você já viu livros escritos, ou que você já viu algo a respeito dessas pessoas. Porém, a Bíblia, ela deixa bem claro em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que não há nenhum justo sequer. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens, todos. Não há exceção. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio para ser perfeito e foi perfeito, e pela sua obediência ele vence a morte. Obediência, o que significa obediência? É não ter pecado, é obedecer a Deus, é servir a Deus, é glorificar a Deus com a sua vida. E justamente pelo fato de Jesus Cristo não ter pecado, ele ressuscitou. Então vamos dar uma olhada o que o apóstolo Pedro fala a respeito disso. 1 Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 18, está escrito assim: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Veja que você pode estar vivendo uma vida que você herdou dos teus antepassados, uma vida talvez até religiosa, mas sem sentido, sem Deus, sem compreender porque Jesus Cristo veio a esse mundo. E a verdadeira religião é crer em Jesus. A nossa verdadeira religião é Jesus. Ele nos liga a Deus. Então, de repente, você veio de uma vida sem sentido, herdou dos teus pais, dos teus antepassados, mas Jesus Cristo, ele veio para romper isso. Ele veio para ser a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o único meio de você chegar até Deus é por intermédio de Jesus Cristo, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Pedro fala: porquanto estáis cientes, ou seja, nós temos conhecimento de que não foi perante ou mediante valores perecíveis que nós fomos resgatados. Jesus, ele não desceu do céu e se fez homem e de repente conseguiu acumular muito ouro, muitas riquezas para dar em favor de nós. Podia, de repente, juntar 60 quilos de ouro. Não, isso não serviria. Deus não quer saber dessas coisas que ele mesmo criou. Deus quer algo mais de nós. Então não foi com essas coisas que nós fomos resgatados, e muito menos por aquilo que você fez. Talvez você pode pensar: mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma família, eu nunca traí minha esposa, eu sou um trabalhador, eu sou uma boa mãe de família, eu cuido dos meus filhos. Isso não te salva. Isso não salva você. Sabe por que não salva? Porque está escrito em Efésios 2,8 que a nossa salvação não é por meio das obras, mas sim, a nossa salvação é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito de Deus, é de graça. Isso significa que nós não fazemos nada para sermos salvos. É bem verdade que, se nós somos filhos de Deus, nós temos que viver como filhos de Deus, fazendo bem, fazendo aquilo que é justo.
mas isso não nos salva. O que nos salva é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não fala, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo junto com as tuas obras, junto com aquilo que você vai fazer. Jesus é o Cordeiro de Deus desde que você seja uma boa pessoa, daí ele tira o pecado do mundo. Não. João Batista está dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para fazer uma obra perfeita. Jesus não veio para tornar pessoas salváveis, ele veio para salvar. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Que muitos são esses? O povo de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Pedro deixa bem claro que não foi por prata ou ouro que nós fomos comprados. Não é por aquilo que você faz. Não se iluda. Não se iluda, não é pela tua oferta na igreja. Não, Deus não precisa nada disso para salvar você. A única coisa que Deus quer que você faça para a salvação é que você creia em Jesus Cristo, o seu Filho. No versículo 19, em 1 Pedro, no capítulo 1 ainda, está escrito assim, mas fostes, então não foi com preço de ouro ou prata, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então Pedro ele está explicando aqui, ele está explicando o Evangelho, ele está dizendo que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E ele ainda complementa, ele fala como de um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha. Então nós somos resgatados pela morte de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz, ele foi feito de uma vez por todas. Não depende mais do que nós fazemos, nunca dependeu do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos salvos pela fé. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito assim. Então, não se iluda, creia em Jesus. Você precisa depositar toda a tua confiança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você se reconhece como um pecador, como uma pessoa que não serve adequadamente a Deus, talvez você deu até uma disfarçada esses dias, né? Época de Páscoa, vou fazer alguma coisa boa, vou fazer algo tentando agradar a Deus. Você pode fazer algumas coisas para agradar a Deus, sim, mas o que Deus está exigindo de você é que você creia em Jesus Cristo, o seu Filho. Somente Ele foi sem mácula, sem mancha, e Ele venceu a morte porque Ele fez as obras perfeitas. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Pedro continua ainda, né? Falando de Jesus conhecido de fato antes da criação do mundo. Veja, ele diz aqui, Jesus é eterno. Jesus é eterno, Jesus sempre existiu. Nós temos marcado aqui, João anuncia Jesus agora como homem. Ele se fez homem num determinado momento da história. Porém, Jesus sempre existiu. Veja a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele sempre existiu. Deus nunca foi dividido, Deus é eterno, subsistindo em três pessoas. Então Jesus Cristo é eterno. E veja em Apocalipse 13, 8, está escrito a respeito do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode falar, mas como isso? Eu respondo de uma forma simples. Deus tem um plano eterno. E esse plano de Deus foi feito antes da fundação do mundo. Antes que Deus chamasse à existência tudo que existe, Deus fez um plano perfeito. O homem pecou e Deus envia o Salvador, mostrando sua graça, sua misericórdia e o seu amor tão gracioso por nós. Versículo 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Onde está firmada a tua fé e a esperança? Em Deus. Por quê? Porque você crê em Deus. Por intermédio dele, ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, é que nós cremos em Deus. Não há outra forma de crer em Deus. Só há uma forma, você crer nas Escrituras, é você crer no que está escrito na Bíblia. O que está além da Bíblia, na tua religião, no que você pensa, pode descartar, pode jogar fora. A Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é imutável. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Então, a Bíblia revela Cristo. Em toda a Bíblia, Cristo é revelado. Ele é revelado lá em Gênesis, logo após o pecado de Adão e Eva. Deus fala, da mulher virá aquele que
pisará a cabeça da serpente. Esse é o proto-evangelho, Deus já revelando que Jesus viria. Deus revela Jesus Cristo através dos profetas. Os profetas anunciam, o profeta Isaías anunciou, veja lá, Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo em forma de homem, ele já estava anunciado. Isaías 53, é como se o profeta estivesse ao pé da cruz vendo o sacrifício de Cristo. Ele fala a respeito do sacrifício, ele fala o que João está dizendo agora aqui, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 mostra ali Jesus Cristo sendo oferecido para o perdão dos nossos pecados. Sabe o que você precisa fazer? É crer na Bíblia, crer em Jesus Cristo. Por intermédio dele, credes em Deus. Crer em Deus não é só acreditar que Deus existe. Crer em Deus não é você ver um filme de Jesus Cristo sendo crucificado e você pensar, isso existiu, realmente isso aconteceu. Crer em Deus é você deixar esse mundo. Crer em Deus é você abandonar tudo aquilo que não presta. Crer em Deus é você deixar o pecado de lado. Crer em Deus é você se voltar ao Senhor. Nós vivemos sim momentos difíceis, momentos de reflexão, momentos para que nós possamos pensar melhor no que nós estamos fazendo diante de Deus. Nós queremos viver a nossa vida como se Deus não existisse. Nós queremos criticar a Deus quando algo de errado acontece. Não se engane você. Deus, ele está sentado no seu trono e continua sentado no trono, governando os céus, governando a terra, governando tudo o que existe. Se está acontecendo alguma calamidade, Deus enviou, Deus ordenou, ele é Senhor de tudo. Isaías 45 está escrito que Deus é o Deus poderoso, ele cria o bem, ele cria o mal, ele faz a luz, ele faz as trevas, ele é o Todo-Poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. E quando o João está anunciando aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo foi enviado por Deus, e ele veio como Deus, e ele se fez carne mesmo, e ele habitou entre nós, e viveu cheio de graça e verdade. É nesse Jesus que nós devemos confiar. Ele nos representa diante de Deus como homem, está escrito em 1 Timóteo 2,5. Não há outro mediador entre nós e Deus, somente Jesus Cristo, homem. Por quê? Jesus Cristo, ele se fez homem, habitou entre nós e foi absolutamente perfeito. Por isso Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz. E é justamente o que Pedro está dizendo aqui, que ele foi glorificado. Veja, por intermédio dele, quer dizer, Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Que Jesus, ele venceu a morte sendo obediente. Ele foi obediente. A morte não teve domínio sobre Jesus Cristo. A morte não teve domínio sobre ele. O salário do pecado é a morte. Não cometeu nenhum pecado, ele não merecia a morte. Ele só morreu por causa do teu pecado. Você que crê em Jesus, ele morreu por causa do teu pecado. Se você não crê em Jesus, o pecado está em você ainda. Você está debaixo da maldição de Deus. Está escrito em João 3,36. Aqueles que não creem em Jesus estão debaixo da maldição. Por não crerem em Deus, eles vão carregar o seu pecado e vão receber a ira de Deus. Mas aquele que crê em Jesus, se você crê em Jesus, saiba disso, ele levou sobre si os teus pecados. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Gálatas 3,13. Creia nele, confie nele, é isso que ele quer de você. Então Deus ressuscita Jesus. Jesus, ele ressuscita com um corpo glorificado. E ele sobe aos céus. E ele está sentado à direita de Deus. E lá ele intercede pelo seu povo. Se nós cometemos algum pecado, e nós cometemos, todo dia nós pecamos, Jesus está intercedendo por nós. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Ele nos purifica mesmo, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos restaura. Então não é pelas tuas mãos que você vai se limpar, não é pelas tuas obras que você vai se limpar, mas sim pela obra de Cristo feita na cruz do Calvário. E o autor de Hebreus, ele fala que Jesus Cristo, ele fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Não há necessidade de outro sacrifício, já foi feito. O que é importante agora e o que Deus exige de você é que você creia. Crer em Jesus é confiar em Jesus. Eu não acredito que você é um cristão se você não está nem aí com as coisas de Deus, se você não quer saber de Cristo, se você não sabe nem explicar porque Jesus morreu na cruz, e Jesus morreu na cruz por tua culpa, por causa do teu pecado. Jesus não devia morrer,
ele não devia ir para a cruz, ele não devia ser castigado daquela forma. Porém, Deus, o nosso Deus, ele resolve moer o seu filho na cruz. Está escrito em Isaías 53:10, agradou ao Senhor moê-lo por causa das nossas transgressões. Ou seja, Deus amou tanto o seu povo que ele moeu o seu filho para não castigar o seu povo. Ele mata Jesus Cristo para que nós não morrêssemos eternamente, para que nós não fôssemos para o castigo eterno. Você pode dizer, não, mas quem matou Jesus foram os romanos, o Judas que o traiu. Não, você matou Jesus. Ele morreu por tua culpa, ele morreu por causa do teu pecado. Então é necessário você se arrepender e se voltar para Deus e louvar a Ele. Viver uma vida com Cristo, viver uma vida para Cristo. Não é lá de vez em quando você ir para alguma denominação religiosa, não é de vez em quando você ler a Bíblia, não. É uma vida constante com Cristo, para que o nome do Senhor seja honrado pela tua vida. A melhor forma de gratidão a Deus é você amar o Filho de Deus. A melhor forma de você agradecer a Deus por Deus enviar o Filho dele a esse mundo é você servir a Jesus Cristo constantemente. Jesus Cristo não está pedindo para você fazer alguma coisa além disso. Não, simplesmente Ele está pedindo, ou ensinando, ou ordenando que você o ame acima de qualquer coisa. Então, encerrando, nós precisamos tirar algumas lições disso. Primeira lição, você não pode se salvar sozinho. Você não tem condições de se limpar. É por isso que Deus manda o seu Filho amado para fazer isso em teu lugar. Deus limpa você, Deus limpa a tua alma, Ele purifica você de todo o pecado mesmo. Pode ser aquele pecado mais absurdo que você tenha cometido. Aquilo que só você sabe, que você tem vergonha de falar para outras pessoas, mas Deus conhece. Confesse esse pecado diante de Deus e se arrependa. Peça para que Deus purifique você através do sangue de Jesus Cristo. Outra coisa, ser cristão não é você participar de algumas festas esporádicas, como Natal e Páscoa, e fazer alguma festinha em casa. Tudo isso é bom. Mas ser cristão é ter uma vida com Cristo. É você se interessar por Deus. É você crer que a palavra de Deus é a Bíblia, ou que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus se revela através das Escrituras. E como você se diz um cristão se você não sabe nada a respeito de Deus, não sabe nada a respeito de Cristo? Você se deixa enganar por falsos líderes religiosos por não conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conheça Jesus. Conheça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não está exigindo de você uma obediência perfeita. O que Deus quer é que você creia em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele tem a obediência perfeita. E aquele que crê em Jesus recebe a justiça de Deus. É justificado pela fé. Quer ter os perdão dos teus pecados e viver uma vida livre disso? Quer que essas algemas, as correntes caiam no chão e você se liberte? Creia em Jesus. Ele é o libertador. Quem crê em Jesus tem vida, tem a vida eterna. Confie em Deus. Creia em Deus. Viva para Deus. E que o Senhor perdoe os teus pecados. E que o Senhor leve você a um patamar muito mais alto do que o que você vive hoje. Porque a Bíblia fala que quem não tem Cristo está morto espiritualmente. Está morto, está no sepulcro. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, Jesus segura você pelas mãos. Ele sustenta você. Ele sustenta você com a destra da sua justiça. Veja bem o amor que Deus tem pelo seu povo. Jesus morreu numa cruz em teu lugar. Então creia em Jesus. Abandone a tua vida de pecado e passe a servir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe.